volta com o programa Eclésia falando sobre os santos do mês de junho. E entre os santos do mês de junho, no dia 1º, comemoramos Santo Aníbal Maria de França, falamos há pouco um pouco aqui da história dele. Lembrando que já no final do programa sortearemos 2 livros, um sobre a história e a vida de Santo Aníbal, outro também sobre a história, porém dedicado às crianças, numa linguagem acessível às crianças, e também uma relíquia, uma medalha com a relíquia de Santo Aníbal Maria de França, que o Padre Guido trouxe para a gente aqui, para a gente distribuir para algum amigo telespectador um pedacinho de uma veste sacerdotal de Santo Aníbal. Daqui a pouco, no final do programa, para quem ligar, mandar e-mail ou também mensagem via WhatsApp, sortearemos, como fez vários telespectadores, por exemplo, a Darlene Bertolini, que ligou aqui para a gente, o Júlio César Correia, de Itajubá, Minas Gerais, Antônia Ferreira Guimarães, de Pirassununga, São Paulo, Roberto Alves Pereira, de Uberlândia, Minas Gerais, Lázara Maria Soares, de Catalão, Goiás, Rosegley, acho que é isso, Moreira da Silva, Figueiredo, Sete Lagoas, Minas Gerais, o Rafael Elias, também outro colega que sempre manda aqui pra gente, de Santa Juliana, Minas Gerais, a Luciana de Freitas Andrade, achei bacana o e-mail dela, que ela diz assim, olha, que alegria quando chega 8 horas na terça-feira, às 8 da noite na terça-feira, que é o horário que inicia o nosso programa, depois de uma semana de espera ansiosa por esse maravilhoso programa, enfim, começou. Bacana, viu, Luciana? Obrigado. Ela é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Está aqui também lembrando o meu aniversário, que foi no último sábado, dia 11, eu comemorei aniversário. No dia seguinte é da minha esposa Valéria, que ela lembrou aqui, até botou o nome aqui da minha esposa. Obrigado, viu, pelo carinho. Aliás, o santo que a gente vai falar agora tem tudo a ver com o meu aniversário, que a gente vai entrar já no dia 11 de junho, né, justamente o dia que eu comemorei aniversário no último sábado. Muitas pessoas me mandaram, inclusive, felicitações pelas redes sociais. Lembrando, se você ainda não curtiu, curta lá no Facebook a minha página, né, onde eu espalho coisas aqui do programa, programas antigos, converso sobre as próximas pautas. Apresentador Eric Módulo é a página lá no Facebook, facebook.com/apresentador Eric Módulo. Curta lá, que é uma maneira também de divulgar o programa Eclésia. Padre Guido, justamente no dia do meu aniversário, dia 11 de junho, sim, um grande santo da igreja, apóstolo, né? Sim, também ele ganhou, vamos dizer primeiro vamos explicar. É São Barnabé, né? Ele nasceu na ilha de Chipre. Barnabé significa em português o filho do profeta. A gente está vendo aí um ícone de São Barnabé. Exato. Estamos exatamente diante de uma pessoa, um verdadeiro missionário que ganhou da parte do magistério da igreja também ele o título de apóstolo. O que significa Barnabé, que o senhor disse? É o filho do profeta. Olha, o São Barnabé provavelmente nasceu no ano 1. Sim. Eu disse agora há pouco no início do programa, vamos respeitar a ordem cronológica. Justino não é o mais antigo, o Barnabé que é mais antigo que ele, por exemplo, né? Nasceu no ano 1 e provavelmente morreu no ano 61. 61. Com 60 anos de idade, então. Exato. Por que se destaca este homem como apóstolo? Porque ele ouviu a pregação que se fazia nas primeiras comunidades cristãs e recebeu o santo batismo, certo? E teve a alegria de acompanhar o apóstolo Paulo nas longas viagens, sem nenhum recurso, né? Cheio até de transtorno, de tantas aventuras, evangelizando tantas pessoas daquele país que era chamado de Ásia Menor, seria a atual Turquia. Certo. Portanto, ele foi um homem que deu a sua vida para a causa de Cristo através da expressão do Santo Evangelho, manifestando a vida de Jesus e não tendo nenhum medo até de enfrentar tantas aventuras, inclusive até a mesma morte. É considerado como padroeiro da ilha de Chipre, né? É um homem que Barnabé que deu um apoio extraordinário às comunidades cristãs que estavam nascendo. Apesar de ele não estar entre os 12 apóstolos, foi considerado um apóstolo de Cristo, né? Foi companheiro de Paulo nas viagens, né? Inclusive, sendo ele de Antioquia, passando por Antioquia, inclusive, Antioquia é uma das primeiras 5 grandes dioceses da igreja, né? Primeiras grandes regiões da igreja. Foi lá em Antioquia, inclusive, que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Está lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano, Atos 11, que diz isso. Barnabé, sendo companheiro de Paulo, tem muita vivência com São Paulo. Fundou essa igreja de Antioquia, porém, o primeiro bispo de Antioquia foi o próprio Pedro. São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, antes ainda de ir para Roma.
né? Inclusive aqui a gente remete a outra história, já fizemos um programa aqui sobre a igreja maronita. A tradição maronita que vem de Antioquia, o patriarca, o bispo, o cardeal maronita, pode acrescentar Pedro ao nome justamente por isso, porque Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, essa comunidade da qual Paulo e Barnabé fundaram. Quer dizer, uma história muito antiga, né? Exato. Tivemos a alegria, Eric, de celebrar uma missa na igreja que foi a primeira Santa Sé, em Antioquia. A primeira sede de Pedro, né? Primeira sede, que é uma pequena igreja numa caverna, né? Exato. A pena que a gente não separou a imagem aqui. Lamentamos, meus amigos telespectadores, o fato que lá na Turquia somente 2% das pessoas são católicas cristãs. São quase todos islâmicos, né? Mas lá em Antioquia dá de visitar ainda até hoje este lugar que foi a primeira sé apostólica com São Pedro. Exato. É uma igrejinha simples, numa pequena gruta, Sim. onde tem uma cadeira que foi provavelmente a primeira Sim. cadeira episcopal de São Pedro, simplesmente o primeiro papa da história, né? Põe de novo aí, por favor, a imagem de São Barnabé, esse apóstolo do Nosso Senhor Jesus Cristo, companheiro de São Paulo, que fundou a igreja de Antioquia, onde o primeiro bispo foi São Pedro, antes ainda de ir para Roma. Ou seja, a gente está dizendo dos primórdios mesmo do catolicismo, do cristianismo, né, Padre Guilherme? Exato. Né? Bom, na sequência, vamos agora a um santo que é um pouco conhecido, vamos dizer assim. Dia 13 de junho é o dia dele. Muita gente costuma conhecer e rezar para esse santo. De quem a gente está falando, Padre Guido? O Santo Antônio de Pádua, ou como se diz também, Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu em Lisboa, no Portugal, mas veio falecer somente com a idade de 36 anos na cidade de Pádua, lá na Itália. Sem dúvida, Eric é o santo mais popular, mais conhecido e amado no mundo inteiro, né? E é o santo na qual, por exemplo, em relação à quantidade de paróquias dedicadas a ele, é o santo número 1. É o santo que mais tem paróquias dedicadas a ele no mundo inteiro, né, Padre Guido? Sim, é verdade. Então não é só uma devoção popular, é uma devoção real. Tem muitas paróquias, né? Como também o nome de Antônio é um dos nomes mais comuns, né? Ontem foi o dia dele, porque dia 13 de junho, né? Sim, ele veio falecer exatamente lá poucos minutos antes do meio-dia, no dia 13 de junho do ano 1231, exato, né? Com 36 anos de idade. E, gente, na hora que faleceu Santo Antônio, aconteceram 2 eventos extraordinários. O primeiro, que dos bebês que estavam no colo das mamães, bebezinhos recém-nascidos, começaram a falar em língua italiana: é morto il santo, é morto il santo. Isto é, faleceu o santo. Um sinal miraculoso. Miraculoso. Claro, E outro foi que os sinos de todas as igrejas da cidade de Pádua, sem que ninguém os tocasse, começaram a tocar sozinho. Este fenômeno dos sinos aconteceu também na hora da morte de Santa Rita de Cássia e Santa Catarina de Siena, 2 santas italianas também. Santo Antônio de Pádua, não era italiano, era português, como o senhor disse, nasceu em Lisboa. O nome dele de batismo não é Antônio. Não, né? é Fernando. Fernando de Bulhões. Exato. Ele, como uma criança, como adolescente, sentiu a vocação de tornar-se religioso e entrou no seminário dos cônegos regulares de Santo Agostinho, fez os seus estudos, se tornou religioso, fez o noviciado, os votos, se tornou sacerdote entre os monges regulares de Santo Agostinho, mas devido à sua santidade e à sua sabedoria, lá em Lisboa ele não tinha muito sossego. Então ele mesmo pediu para os seus superiores de ser transferido, foi transferido para a cidade de Coimbra. E foi lá em Coimbra que aconteceu um episódio que marcou para sempre a vida deste jovem religioso. E um dia se apresentaram 5 frades franciscanos jovens, todos sacerdotes. Lembrando que o franciscanismo estava nascendo. São Francisco era vivo ainda. Exato. Nessa época. Né? São Francisco estava mandando 5 jovens frades como missionários no Marrocos. No Marrocos. E lá em Coimbra, no porto, naquela época aguardavam a chegada de um navio. Estava prevista a chegada 2, 3 meses depois.
e pediram de se hospedar no convento onde o padre Fernando trabalhava também na portaria, na recepção, etc. Se hospedaram lá e, ouvindo a fala destes monges franciscanos, ele conheceu assim, de uma maneira virtual, o fundador, Francisco. Chegou, 3 meses depois, o navio, os 5 missionários foram, mas menos de 1 mês depois, minha gente, o navio trouxe dentro de 5 caixões os corpos destes 5 franciscanos, que foram martirizados pelos muçulmanos lá no Marrocos. Diante deste espetáculo de profunda emoção, foi aí que o padre Fernando teve uma brilhante ideia. Pediu ao seu superior se podia deixar a ordem dos monges agostinianos para fazer parte da família franciscana que estava nascendo, com a finalidade imediata de um dia ocupar o lugar de um dos 5 mártires. Gente, o seu pedido foi atendido, ele virou franciscano, mudou o nome de Fernando em Antônio e foi enviado para o Marrocos. Só que não chegou lá porque teve um problema no navio e uma doença também, e o navio atracou na ilha da Sicília e começou toda aquela vida de apostolado prático, marcado inclusive por inúmeros milagres, etc., até chegar na cidade de Pádua, onde ele veio falecer. Bom, esse grande santo português, Fernando de Bulhões, que depois se tornou Antônio de Pádua, está entre os santos mais populares do mundo, como já dissemos. Faz parte, inclusive aqui no Brasil, dos santos que comemoramos nas festas juninas, que é uma festa bonita, uma tradição maravilhosa. Tem festa popular espalhada pelo Brasil inteiro. Por exemplo, o Francisco Wagner mandou para a gente até uma foto, não sei se a gente vai conseguir mostrar, de uma dessas festas populares. Ele é de Barbalha, no Ceará, sempre participa aqui conosco. Está aqui, as pessoas ali, o pau da bandeira de Santo Antônio, que as pessoas estão conduzindo, depois certamente será hasteado. Olha quanta gente, ele está dizendo que essa foto é desse ano, é uma festa popular desse ano, que faz parte das festividades, lembrando a memória de Santo Antônio. É maravilhoso essa tradição, uma tradição católica, bonita, porém, é o seguinte, a gente tem que ficar atento, porque em meio a essas festas populares, que acabei de dizer que é uma coisa bacana, uma tradição que devemos sim manter viva, tem 2 problemas. Esquecer do que a gente está comemorando, simplesmente Santo Antônio é o maior taumaturgo da história da igreja. Sim. É aquele santo que mais temos milagres catalogados e milagres sensacionais, famosíssimos. Milagre lá da pregação dos peixes, do milagre da mula, na qual ele apresentou o Santíssimo Sacramento, a mula adorou, entre tantos outros, né? Um homem que, inclusive, após 800 anos da sua morte, a sua língua está intacta, a língua dele não se decompôs, né, Padre Guido? Não. Inclusive, no dia dele, que é ontem, o bispo da cidade de Pádua, na Itália, leva solenemente em procissão um grandioso relicário com a língua intacta. Gente, a língua é um músculo, não tem osso, né? E na hora da morte é um dos primeiros membros do corpo que se decompõe. A língua ainda cor rosa, como se estivesse falando ele que sempre louvou a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um grande santo, é o santo mais popular da igreja. As festas populares dedicadas a Santo Antônio, São Pedro, São João, é uma coisa bacana, é claro. Porém, opa, tem uma vírgula aí. Começar essa história de colocar Santo Antônio enterrado para conseguir casamento, de colocar no congelador, de colocar não sei o quê, calma, né? De ponta cabeça, tal. Isso aí não tem nada a ver com o catolicismo. A gente está entrando em crendices populares, superstições, né? Ele sim tem... Por que ele é considerado casamenteiro, Padre Guido? Tem uma história, né? Em primeiro lugar, gente, no Brasil é chamado de casamenteiro. Eu sou italiano, lá na Itália não tem este título. Santo Antônio é o padroeiro das crianças, ajuda a encontrar as coisas perdidas e protege nos acidentes de trânsito, né? O título de casamenteiro é baseado num fato que aconteceu quando, na hora de um batizado, houve uma briga, digamos bem num instantinho rápido, entre os familiares, porque alguém foi dizer para o papai do bebê que não era ele o pai, que a mamãe tinha tido um caso com outro homem.
E aí, a troca de palavrões, digamos assim, entraram na igreja, uma família numerosa, de uma família rica. Quando Santo Antônio começou a falar, olhou para a cara do bebê de 8 dias. Olhou na cara dele e disse, por favor, mostra quem é teu pai. E o bebezinho fez assim. Apontou para o homem que era o pai verdadeiro. E aí salvou um casamento. Através deste episódio nasceu a tradição aqui no Brasil de casamenteiro. Mas gostaria de dizer para todos vocês, graças à expressão do Eric, né? Gente, não vamos fazer coisa de superstição, né? Pessoas jovens que querem encontrar o seu príncipe azul, partem para simpatias e companhia. Deixamos esta coisa de lado e veneramos o Santo Antônio, porque ele merece, é um dos santos mais amados no mundo. Ou seja, um grande santo, o maior taumaturgo da igreja. As festas populares são bonitas, não tem nada de errado nisso, é bacana. Porém, superstição, estamos fora. Não tem nada a ver com o catolicismo relacionado a esse tipo de superstição. Padre Guido, vamos para o próximo santo. Sim. Falamos que falaria de mais um jesuíta, chegou a vez dele, quem é? São Luís Gonzaga. Veio falecer somente com 22 anos de idade, não chegou nem ao sacerdócio. Pertencia à ordem dos jesuítas. Aí a gente está vendo uma imagem. A gente sempre vê a imagem dele como acólito, porque ele não chegou a ser ordenado padre. Exato. Né? Só trabalhou como acólito, jovem. Pertencia a uma família nobre lá da Itália, a família Gonzaga, certo? Sentiu a vocação para a vida religiosa e, na hora de iniciar os estudos de teologia, aconteceu um tifo, uma doença infecciosa na cidade de Roma, e ele se prontificou para ir lá ajudar as pessoas doentes, e foi atingido pela mesma doença, acabou morrendo, né? É um grande santo que amava muito a pureza e foi escolhido pelo magistério da igreja como padroeiro da juventude. Quer dizer, esse grande santo jesuíta, a gente vê uma grande entrega dele no momento difícil, no momento que a doença estava se invadindo a Europa de diversas partes, ele não teve medo, né? Não teve medo, foi ao encontro desses doentes. Sim. E acabou pegando essa própria doença tifo que devastou boa parte da Europa naquele episódio. Né, um pormenor, ele não foi enviado para Roma, ele pediu de ir para lá. Foi um gesto de uma doação total em benefício das pessoas doentes. Foi ele mesmo que pediu? Sim, sim. Olha só. Então, mostra mais uma vez, por favor, aí São Luís Gonzaga, a imagem, Bruno, por favor. Esse padroeiro da juventude, né? Um belo título, padroeiro da juventude. Esse jovem santo jesuíta. Os jesuítas têm grandes santos maravilhosos. A gente está diante de mais um, né? É muito belo, gente, o episódio quando ele estava no seminário e gostava de brincar na hora do recreio com as bochas, as boliches, né? E não existia futebol naquela época. E um dia o seu superior o chamou, ele fez esta pergunta durante o recreio: Luís, seja sincero comigo. Se chegasse neste instante um anjo de Deus para te dizer que você vai morrer daqui a 10 minutos, o que é que você faria? E o santo respondeu: continuaria brincando. Não porque gostava da brincadeira, mas porque estava sempre muito bem preparado. Que bela resposta, né? Muito bonito. Bom, a gente vai para o intervalo, depois já vamos para o último bloco. Quero só agradecer aqui o Pedro Alquíades Dias Costa. Pedro Alquíades Dias Costa, da cidade de Paraopeba, Minas Gerais, que acabou de se tornar sócio. Muito obrigado, viu, Pedro? O senhor entendeu aqui o trabalho que nós fazemos, o senhor entendeu que através de pessoas como o senhor, que são sócios aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, podemos manter essa obra no ar. Põe um telefone aí para a gente, por favor, Bruno, das pessoas que querem se tornar sócio, né? Como é que você faz? Liga aqui para a gente, se informa com as nossas atendentes, elas vão te orientar, você vai receber a revista Brasil Cristão, todo mês na sua casa, revista de boa formação, de bom conteúdo, e você ajuda da maneira que você pode, na quantidade que você está ao teu alcance, você permite que a nossa TV fique no ar, que a gente possa se expandir e que o programa Eclésia, por exemplo, possa chegar em todos os lares. Muito obrigado ao Pedro e todos os nossos associados. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, até já.